Vamos lá, vamos de polêmica. Bora aí. Bora comprar. Isso aqui vai impedir que Santa Catarina se torne um grande favelão. O maior problema de Santa Catarina hoje não é a violação dos direitos humanos contra moradores de rua, como a ministra do Lula falou, e sim o fluxo migratório desordenado, assustador, que ninguém quer falar sobre esse assunto com a complexidade que ele merece. Eu tô hoje aqui em Brasília para protocolar um projeto de lei junto com o deputado Kim Kataguiri, que controla a migração interna aqui no Brasil. O Pacto Federativo Brasileiro faz a gente pagar duas vezes. Primeiro, Brasília arranca o imposto do catarinense e devolve menos de 50% daquilo que a gente arrecada. E segundo, a má gestão dos estados do Norte e do Nordeste, como do vagabundo do Helder Barbalho, governador do Pará, empurra a população para Santa Catarina, fugindo do caos que os políticos criaram por lá. E sabe quem paga essa conta? Você. O maior economista urbano do mundo, o professor de Harvard, Edward Glaeser, diz algo muito claro. O sucesso ou fracasso de uma cidade depende da capacidade do setor público. E os catarinenses já viram isso na prática. O que aconteceu com o nosso estado entre as décadas de 60 e 80 mostra isso muito bem. De 1960 a 1980, a cidade de Joinville, por exemplo, saltou de 70 mil habitantes para mais de 300 mil habitantes. Mas nesse mesmo período, a nossa infraestrutura multiplicou por mais de 10. Quando a gente pega as estradas pavimentadas, por exemplo, a gente saltou de 150 quilômetros para mais de 2 mil quilômetros. E a pergunta que eu te faço é, você acha que a gente consegue fazer isso de novo? É óbvio que não. Uma, porque o cenário econômico nacional e internacional hoje é muito diferente. A economia brasileira está completamente fragilizada e a gente prevê um colapso fiscal já em 2028. E outra é o que eu já falei para vocês. Brasília suga o imposto do catarinense. Tudo isso que eu tô falando já está acontecendo. Na Câmara de Vereadores, a gente aprovou um empréstimo de R$500 bilhão para a prefeitura conseguir construir 43 novas escolas para absorver todos os novos estudantes que a gente vai ter nos próximos anos. O Glaeser avisa que os dois primeiros sinais de uma urbanização fracassada é o congestionamento, que você, catarinense, já está sentindo muito na pele, e desordem social, como, por exemplo, os moradores de rua. Ou seja, a merda tá começando a estourar. Pela capacidade de investimento sufocada que a gente tem, não vai dar tempo da gente expandir a infraestrutura a tempo de absorver todo esse crescimento populacional. E a única opção que resta é o controle interno de imigração, caso a gente não queira que Santa Catarina exploda e os serviços públicos ficam inteiramente sobrecarregados. E isso não é invenção minha, vários países envolvidos fazem isso, como a Alemanha. E é exatamente esse o país que a gente utilizou como referência e como modelo para elaborar esse projeto de lei. O problema é que na conjuntura atual e com a Constituição atual, é muito improvável que essa lei seja aprovada. Então o que eu quero deixar muito claro aqui é que ou Santa Catarina quebra esse pacto, ou esse pacto vai quebrar Santa Catarina. Isso aqui vai impedir que Santa Catarina... Posso falar? Certíssimo. Alguém vai falar que isso aqui é polêmico, o que ele tá propondo? De países europeus à China, ou seja, tô falando de arranjos sociais, sistemas de governo completamente diferentes, a ideia de que você precisa ter um mínimo de controle na sua migração interna para não sobrecarregar serviços públicos, não favelizar, não aumentar o crime, é básica. Alguém aqui, abre uma enquete, alguém aqui discorda disso? Ou seja, você constrói uma cidade, sua cidade começa a dar certo, aí um monte de gente começa a migrar desordenadamente para sua cidade, e a cidade não dá mais certo, aí você tem que se mudar da sua cidade. Você vai ser punido por criar um arranjo social vencedor? Qual o sentido disso? Abre uma enquete, por favor, disso, senhor Rafael Almeida Rizzo. Porque eu concordo com isso. A cidade que eu vivo, a cidade que eu nasci, São Paulo, ela foi destruída ali nesse período da ditadura militar, quando houve o famoso êxodo rural gigantesco. Muita gente veio, especialmente das regiões Nordeste, um pouco da Minas também teve bastante gente vindo para São Paulo. E, cara, São Paulo não conseguiu resolver esse sobrecarregamento de gente. Não houve investimento em infraestrutura a contento, não houve capacidade do Estado em atender isso. E aí você criou zonas em que as pessoas vivem mal. Por vezes vivem pior, talvez, do que os lugares de origem. Crime organizado se instalou. Trânsito, falta de infraestrutura e condições de vida ruim para todos. Tá? Então, acho bem importante discutir isso. Isso é muito importante que se discuta. Porque se não houver discussão sobre isso, a gente vai ficar sempre interditado. Não pode falar. Senão você não é xenofóbico, cara. Tá proibido. Santa Catarina quer controlar, porque hoje Santa Catarina, a menina dos olhos da migração descontrolada, não é pra paulista, não é pra carioca, não é pra ninguém. Cria-se assim, que eu acho que eu imagino que deve ser isso. A cidade tem uma demanda com pessoas com esse perfil aqui, ó. Preciso de gente, sei lá, pra trabalhar no setor de serviços, preciso de tantas pessoas pra trabalhar em tal lugar. Essa pessoa tem capacidade de sustentar e morar em algum lugar. E não, por exemplo, morar num barraco, ou construir uma favela, ou ir morar na rua. A cidade tem uma demanda, você tem o do CAGED, tem cadastro de empregos, tem banco de dados de que você precisa de emprego. É isso, cara. Tem problema nenhum. Centro-Oeste tá passando por isso também. Isso é uma maneira, de não destruir experiências bem-sucedidas de convívio social e econômico, como Curitiba, como as principais cidades de Santa Catarina,
E também de obrigar as pessoas, os políticos dos estados que estão exportando população, a começar a cuidar da própria população direito, a começar a prover meios para que as pessoas ganhem dinheiro. Porque não dá pro Pará ficar só exportando gente e recebendo dinheiro pra COP. Não dá pro Maranhão ficar botando Flávio Dino no STF, aquele imbecil, e o estado em si do Maranhão ser uma pobreza que salta aos olhos. E não tô nem falando da imigração desenfreada. Roraima, como colocaram aqui no chat, tá tomada de venezuelano. É isso. Aí o Matheus Batista fez esse projeto, Renan, e a Câmara de Belém, se não me engano, a mesma Câmara que já fez a moção declarou o Trump não grato, não é isso? Uhum. Também tá preocupada com isso daí, ó. Nota de repúdio às intervenções do vereador Matheus Batista, do União Brasil. Lido o requerimento, presidente. Essa palavra. Ela vai um imbecil falar. Vai lá, imbecil. Em fala votação, em votação, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vai justificar o voto, vereador Pablo Fará. Perfeito. Só queria aqui dividir com os senhores esse registro do requerimento de constar nos anais da casa e, ao mesmo tempo, uma nota de repúdio a este vereador de Joinville, Santa Catarina, que é de forma xenófica, preconceituária e racista. Preconceituário. Olha só. O Matheus Batista é xenófico, preconceituário e racista. Deixa eu ver de novo. É de forma Esse cara formula política pública, tá? Esse cara não é ladrão. Tenho certeza que esse sujeito aí não é um ladrão. Esse cara é um sujeito sério. Vamos lá. xenófica, preconceituária e racista. Colocou todos os paraenses e belenenses de forma pejorativa e criminosa. Pejorativa. Colocou os belenenses e os paraenses de forma pejorativa. Volta mais um pouquinho. Vamos ouvir. E belenense de forma pejorativa e criminosa. Pejorativa e criminosa. O cara é bom demais, pô. O cara é cheio dos neologismos, né? Ele vai criando um novo vocabulário. Muito legal, parabéns. Todo mundo de favelão e de outras coisas que não são bem-vindos naquela cidade. Mas, meu amigo, que deixa eu aí... falar um negócio. Belém é um favelão. E assim, dá pra explicar isso objetivamente. Mais de 54% das habitações em Belém são favela. A população mora em favela. Belém é um favelão. Tá? E Belém é controlada por alguns dos políticos mais inescrupulosos e canalhas que esse país já produziu. Os Barbalho, o prefeito anterior do PSOL. Vocês são administrados por bandidos. Você deve ser da base de um bandido. Eu nem te conheço, vereador estranho, mas nem português você sabe falar. E ainda assim tá aí com uma botoadeira, né? Com um anelão bem dourado, né? Eu imagino que você deva ser uma pessoa que tenha posses aí. Assim como imagino que você não mora, você numa favela. Nem os seus. Mas o teu povo mora. E aí o teu povo vai embora de maneira desenfreada para outros lugares, procurando uma vida melhor que o Pará não oferece. Porque a vida no Pará é sobre ser explorado pelos barbários. Aí o pessoal de Joinville não tem nada a ver. As pessoas nem te conhecem, nem sabem quem é você. Aquelas pessoas estão vivendo um determinado arranjo social. Aí começa a chegar muita gente lá. Eles estão falando, pô, eu pago imposto aqui. A maior parte do meu imposto nem fica aqui. Vai para a União, que é redistribuída para os estados pouco produtivos. Mas mesmo assim a gente trabalha, vai produzindo, vai fazendo acontecer. Aí enchem as escolas, começa a ter morador de rua, começa a faltar infraestrutura, aumenta o trânsito. A sociedade que tinha algum grau de confiança, a confiança diminui. Aí aquelas pessoas lá de Joinville falam, pô, vamos controlar porque não é bagunça? Ah, não. Aí você é xenófico, racista, como é que é? Preconceituoso? Eu não lembro como é que era. Quer voltar e ver? Vamos... Colocou todos os... Uma xenófica, preconceituária e racista. Xenófica, preconceituária colocou e racista. Todos os paraenses e de favelão e de outras coisas que não são bem-vindos naquela cidade,
que ali as pessoas estão indo para construir também, e a gente não pode permitir, dentro do nosso próprio Brasil, esse incentivo ao preconceito, à xenofobia, porque afinal somos todos brasileiros. Mas ali ele teve o preconceito contra o norte, contra o nortista, alegando inclusive que ali o crescimento da criminalidade e da favela era por uma questão de corrupção no norte. Só que ele esqueceu de dizer que ali também, no estado dele, onde tem os maiores índices de corrupção nos municípios, até mais do que o norte. Então a gente não vai aceitar. Então a gente usar essa estatística. Eu nem sei se ele está usando essa estatística, tá? Mas existe uma estatística sobre, por exemplo, condenações envolvendo casos de corrupção. E deixa eu te explicar uma coisa, meu amigo. Você tem mais condenações na região sul porque a justiça funciona de maneira mais independente na região sul. Justamente nas regiões em que você tem mais políticos corruptos que, curiosamente, eles não são tão condenados. Igual nós, num país como o Brasil, temos justamente poucos ladrões e poucos assassinos sendo presos. E por isso que isso ajuda a ter mais ladrões e mais assassinos, sacou? A isso nós damos o incrível nome de impunidade. Pelo amor de Deus. Pede que esse vereador de Joinville, eu vou dar aqui o nome, vereador Matheus Batista do União. Palmas pro vereador Matheus Batista. Meus amigos, mais de 90% do nosso chat aqui é favorável que haja algum tipo de controle migratório no Brasil. E o chat não é definitivamente um chat de catarinenses. Temos 6.500 pessoas aqui, a maior parte de estados como São Paulo, naturalmente, vai ter gente do Sul, tem um monte de gente do Nordeste. E a maior parte das pessoas é favorável a algum tipo de controle. Não é uma proibição, não é nada. É algum tipo de controle. Como você tem um país cheio de assimetrias, e é um país cheio de assimetrias, você acaba gerando fluxos que também são assimétricos. E pressões que às vezes aquela região não vai ser capaz de aguentar. Ora, todo mundo gosta do Brasil. Eu adoro o Pará. Adoro o Pará. Dito isso, eu odeio os políticos do Pará. E eu odeio e não gostaria de viver no arranjo político e social do Pará. Eu não gostaria de viver em Belém. Eu não vou me mudar para Belém. Eu acho horrível morar naquele arranjo social. Horrível. É perigoso, é empobrecido, os políticos não ligam pra você, a população, infelizmente, mais humilde é tratada como bicho, e às vezes se comporta como tal. Não quero. Mas quero que dê certo, eu quero melhorar. Eu quero ver as melhores maneiras possíveis, as melhores práticas para que a gente melhore a vida de quem mora em Belém. Eu quero isso. Quero subir o padrão de Belém. Não acho que Belém tem que pegar toda a sua população e exportar para outro lugar. Agora, um político de Belém, no fundo, acha. Esse vereador, no fundo, acha. Porque isso resolve o problema para eles. Conforme você vai exportando a sua população, as pessoas pegam, né, em geral homens, vão embora, né, pressão social diminui. Melhor. Não é? Isso é para todo mundo. Os caras estão focando muito, né, em Belém, porque você está tendo um fluxo muito específico de paraenses para Santa Catarina. Agora, vamos falar de gaúcho? O Rio Grande do Sul teve, naturalmente, um desastre. Natural que as pessoas procurem emprego e espaço em outro lugar. Estamos falando de um desastre que teve. Igual tivemos outros desastres, por exemplo, se teve a seca no Nordeste dos anos 80, muita gente veio para São Paulo naquele processo daquela seca, que as pessoas estavam passando fome. Você entende que é um desastre. Mas mesmo assim, os gaúchos geraram essa pressão ali em Santa Catarina. O governo de Santa Catarina, como é que é? Vai ter mais repasse? Vai ter mais recurso? Como é que vai funcionar isso? Vamos lá. Jorge, não devemos ter controle migratório e sim melhorar os estados onde essas pessoas vivem. Jorge, legal, bacana. Assim, esses estados vai demorar bastante para melhorar. Enquanto isso, como ficam os outros lugares? É isso. Acho que existe demanda por mão de obra em vários lugares. Muita gente está no Maranhão e no Pará, migra para Goiás. Muita gente vai para Minas, outras tantas vão para o interior de São Paulo, outras tantas estão indo para Santa Catarina, outras tantas estão indo para o Paraná. Em geral, os fluxos vão nessas direções. Direções que acompanham o agro e os lugares mais desenvolvidos e com IDH melhor. Não dá para você concentrar tudo em algumas poucas cidades, entendeu? Não é
não é de bom tom. Não é bom para aquelas pessoas que moram nessas cidades. Quando vocês colocam assim, tem que ser aberto pra... Tem. A China é assim. A China, eles evitam a favelização. A China faz planejamento, inclusive constrói as habitações antes. A China, na prática, resolveu questões habitacionais para centenas de milhões de pessoas. Eu não acho que o chinês está errado. O Luiz continua, ele tá fazendo aquele apelo emotivo. A família do Kim veio do Pará. Maravilhoso. A família do Kim é incrível. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Então, você acha que não deveria ter um controle mínimo para que você... Olha, Joinville pode receber tantos mil migrantes, tá? Com esse perfil aqui. Aí vai. Podemos receber tanto. Cada cidade você faz você tem que ter algum tipo de cadastro, controle, para você não destruir os arranjos sociais. Simples. Simples. Vamos lá. Continue aí. Que ele se retrate na rede social dele. Que ele possa se retratar da fala dele preconceituosa e xenófoba contra os paraenses, contra os belenenses. Porque sim, nós estamos aqui e nós vamos... Aí sim, ele merece ser uma pessoa não grata aqui em Belém, no estado do Pará. Nós vamos acompanhar esse caso na rede social, nós vamos encaminhar esse requerimento aprovado aqui hoje à Câmara Municipal de Joinville, ao prefeito de Joinville, ao governador de Santa Catarina, porque a gente não vai aceitar que nossos irmãos que estão lá trabalhando... Essa pausa? Então não vai aceitar? Então manda um repasse de dinheiro para a prefeitura de Joinville. Manda um repasse de dinheiro aí do Pará pro estado de Santa Catarina. Mas não, você quer cópia aí. Você quer dinheiro pro Barbalho roubar, seu vagabundo. Enquanto fica fazendo esse proselitismo com a população que saiu daí, porque morar aí é uma merda. É isso, seu vagabundo, filho da puta, seu bosta. Repara que o discurso é sempre o mesmo. Serviço público de merda aí em Belém do Pará. População vivendo na merda. Aí ele, não, eu vou mandar, você não vai mandar apoio nenhum, porque a própria população tá sem apoio. Seu bosta, vagabundo, analfabeto do caralho. Ladrão do cacete. Vagabundo, filho da puta. Seu merda. Aí compra isso, você não liga. Pega aí, manda esse dinheiro merda que tem pra essa bosta dessa COP, que tá aí pra só roubar. Roubar pro Barbalho, roubar. E pra vocês foderem o trabalho do agro, que inclusive pega o agro de Santa Catarina incluso, tá? E manda esse dinheiro pra Santa Catarina, então, pra ajudar os caras, seu merda, seu bosta, seu analfabeto do caralho. Seu cu, pedaço de merda. É esse tipo de gente que votam aí, que devem ter trocado um saco de cimento pra votar nesse imbecil aí com esse terno cinza do cacete. Esse bosta, esse pedaço de lixo. É esse tipo de gente que fica deliberando as coisas no Brasil. Vai ficar esse merda aí deliberando. Não, porque eu vou mandar meu apoio. Manda aí o dinheiro! Ô vagabundo! Vagabundo do cacete. Cuidando das suas famílias, serem atacados e serem colocados como criminosos. Nós não vamos aceitar. Então, peço aqui, e a gente já aprovou por unanimidade, que esse expediente, senhora presidente, seja encaminhado àquela casa e que aquele vereador se retrate. A gente aqui não quer alimentar o ódio, jamais, até ódio. porque... Eu quero... Alimenta a boca da pessoa, então, ô vagabundo do caralho. Mais da metade da população aí vive em favela, ô seu vagabundo. Qual a tua posição aí, ô vereador vagabundo, sobre a COP? Sobre essa roubalheira aí da COP? Qual a tua posição? Você deve estar comprado pelo prefeito, como todo mundo aí nessa Câmara aí faz. Vagabundo do caralho. Nós, paraenses, nós somos acolhedores. Nós... temos você quer acolhedor, pausa, você tá acolhendo ninguém. Vocês aí no Pará não estão acolhendo ninguém. Primeiro que o fluxo migratório é pra fora. E segundo, que já tem da COP agora, e o que a população tá fazendo é cobrar 100 mil reais por estadia. Vocês não estão acolhendo nada. Tem nada de acolhimento. Então eu tô com valores ali pra locações lá pra puta que tem acolhimento nenhum. E se o gringo der mole, vai ser assaltado na rua, porque o bosta do teu governador não dá segurança pública. Não vem com essa conversa mole aí, não. Repara, é papinho de pilantra, velho. Nossa, o acolhimento é o que ele não tá tendo lá.
E nós vamos guardar esse nome desse vereador. A gente vai acompanhar a rede social dele. Vai. Se ele não se retratar, Você vai fazer o Bieco, quê? demais vereadores, ele não pisa, ele não coloca os pés dele aqui no município de Belém. Porque nós vamos estar vigilantes ao mandato dele, Você vai fazer à bater pessoa nele? dele. Esperamos que ele se retrate. E aí sim ele será bem-vindo, porque todo mundo erra e todo mundo tem o direito de perdoar, de ser perdoado, de dizer que errou, que talvez de uma fala dele acalorada na tribuna, que nós temos momentos acalorados. Mas se ele não se retratar, ele não pisa em Belém. Encerrado, e não pisa vereador. no estado do Pará. Ah, é? Então veja só, né? Olha só. Ele é contrário ao projeto que estabelece algum tipo de controle para a migração desenfreada. Mas uma pessoa que se expressa contrária a essa migração não pode botar o pé no estado do cara. Entendi, né? Entendi. O que eu vou esperar de um cara que não consegue formular uma frase, né? Pelo amor de Deus. Esse cara é vereador, tá? Só pra avisar, esse cara é vereador. Praticamente, no fundo ele tá avisando que vão bater, vão matar o Matheus Batista. Parabéns pro Matheus, vereador sério. Esse herói